Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é simples o processo de instalação do PHP 7 no Windows 10, uma vez que as versões mais recentes do PHP já vêm com um servidor web embutido e assim a gente não depende mais da instalação de um servidor web separadamente, como o Apache, para podermos fazer o desenvolvimento das nossas aplicações. Então vamos fazer o download do PHP no site oficial, que é php.net. Aqui a gente tem uma seção de downloads e tem a opção de downloads para Windows logo aqui embaixo. Nós vamos baixar a última versão, que é a 7.2. A gente vê que para essa versão tem algumas diferentes opções. As opções com x64 são para sistemas operacionais de 64 bits e x86 para sistema operacional de 32 bits. Então eu estou usando um Windows 10 64 bits, eu vou pegar uma dessas versões x64. Só que a gente tem duas opções, tem uma opção non-thread safe e tem a opção thread safe. Então, para o desenvolvimento de aplicações, qualquer uma dessas versões que você escolher não vai fazer diferença alguma. Então, nós vamos pegar a versão non-thread safe. Não vou explicar os detalhes, qual a diferença de uma versão para outra. Então, como eu falei, para o desenvolvimento não vai fazer diferença alguma. Então, vamos baixar o zip aqui da primeira opção e após baixar, a gente vai ter que fazer o download de uma dependência que ele mostra aqui do lado aqui à esquerda. Como essas versões, a versão 7.2, vocês podem ver que ela começa com o prefixo VC15, que é referente ao Visual C++ versão 15, que é o que ele indica aqui do lado esquerdo. Então a gente tem que fazer o download dessa dependência e o link do VC15 está aqui. E novamente a gente tem as opções de 64 bits e 32 bits. Como eu estou baixando o PHP 64 bits no Windows 64 bits, eu vou fazer o download do Visual C++ 64 bits. Então vamos fazer o download aqui. E o download é rapidinho, é um arquivo pequeno. Então eu vou executar esse arquivo para fazer o processo de instalação dessa dependência. Vou marcar aqui que concordo com a licença e clico em instalar. É só confirmar a instalação. E pronto. A única dependência é essa. Agora a gente pode ir lá onde a gente fez o download do PHP, do zip lá do PHP. Você pode descompactar esse arquivo em qualquer lugar que você queira. Eu vou descompactar aqui no C dois pontos, então vou mandar extrair aqui esse arquivo. Você só tem que se certificar de que você vai colocar o nome de uma pasta para que ele crie essa pasta. Se eu colocar, por exemplo, só C dois pontos, ele vai extrair tudo na raiz da unidade C. Ele não cria uma pasta para colocar os arquivos. Então eu vou criar uma nova pasta. Essa pasta PHP não existe, ele vai criar lá na raiz do C dois pontos. E eu vou marcar aqui para quando ele terminar de extrair, ele abrir a pasta para mim. E vou clicar em extrair. Bem, então agora que ele terminou de descompactar o zip, a gente precisa copiar um arquivo. Tem um arquivo aqui que é o php.ini. Tem duas versões, uma versão para um ambiente de desenvolvimento e uma versão para um ambiente de produção. Eu vou copiar essa versão para ambiente de desenvolvimento. Vou duplicar esse arquivo. Então o arquivo fica só php.ini. Ele só pede para confirmar a alteração da extensão. E pronto, eu tenho esse arquivo ini, que é o arquivo de configuração do PHP. Eu vou abrir o arquivo e a gente precisa fazer só uma pequena alteração aqui, que é indicar qual a pasta das extensões que o PHP usa, como por exemplo as extensões para acesso a bancos de dados. Então eu vou mandar localizar por extension underline dir. Então digita extension underline dir para poder localizar esse termo. Ele encontrou aqui logo já de início, e a gente tem
essa configuração está comentada. Como vocês podem ver, tem um ponto e vírgula indicando que isso está comentado. E aqui ele está me falando que para o Windows o diretório de extensões é o diretório est. Então eu tenho que simplesmente descomentar essa linha aqui, tirando esse ponto e vírgula daí. E se a gente quiser habilitar algumas extensões, por exemplo, para MySQL, eu posso procurar aqui por MySQL dentro do arquivo e eu posso habilitar algumas extensões. Então eu vou habilitar, ele encontrou aqui essa primeira opção, mas essa primeira opção aqui é só simplesmente um comentário. Eu vou mandar localizar por MySQL mais uma vez. E pronto, é aqui. Essas linhas que começam com extension e um igual são as linhas que eu preciso descomentar para poder habilitar uma determinada extensão. Então, por exemplo, a extensão para acesso direto ao MySQL é essa, só basta tirar o ponto e vírgula daí. Se você vai usar o PDO, que é uma biblioteca para acesso a diversos bancos de dados, amplamente utilizada no PHP, e assim sua aplicação ela fica independente do banco, seu código, a gente pode descomentar as opções aqui. Então, por exemplo, eu quero habilitar o PDO para MySQL. Se você quisesse para PostgreSQL, tem aqui embaixo. Então, eu vou desabilitar também, descomentar, para, na verdade, habilitar a extensão PDO para o banco de dados SQLite. Então, você tem várias opções. É só você verificar quais as bibliotecas que você quer habilitar e tirar o ponto e vírgula. Então, isso fica a critério de cada um, quais extensões que você quer habilitar. Então, eu vou simplesmente salvar o arquivo e fechar. E como a gente tem nessa versão do PHP, como eu já falei, a gente tem um servidor web embutido, isso tornou muito mais fácil o desenvolvimento de aplicações, a configuração do ambiente de desenvolvimento. Então, se você precisar instalar o MySQL, basta entrar no site do MySQL, fazer o download do instalador e seguir o processo de instalação. Não tem segredo nenhum, não tem configuração alguma. Então, a única configuração que a gente precisa realmente fazer é aqui no PHP. Então, eu vou abrir aqui o prompt de comandos, a gente está aqui cmd, e para a gente poder iniciar o desenvolvimento, antes eu vou voltar aqui no save, vou criar uma pasta em qualquer lugar, então vou chamar aqui, criar uma pasta que eu vou chamar de exemplo. Então a outra grande vantagem dessa nova versão do PHP, dessas novas versões do PHP que vem com um servidor web embutido, é que você pode colocar as páginas em PHP que você cria em qualquer lugar. Aqui eu criei essa pasta chamada exemplo, e eu vou abrir o bloco de notas para criar um arquivo .php. Vou salvar esse arquivo lá dentro dessa pasta exemplo, mas mais uma vez você pode criar a pasta onde você quiser, então você pode ter o seu projeto da sua aplicação web em qualquer lugar. E eu vou chamar de index.php. Então eu vou só me certificar de colocar aqui todos os arquivos para não correr o risco dele colocar a extensão como .txt e sim como .php, só por precaução. E também vou colocar que a codificação de caracteres é o TF8. Se você está usando um editor específico para desenvolvimento, como o Visual Studio Code, por exemplo, por padrão a codificação de caracteres já é o TF8. É porque aqui eu não quis instalar nenhum ambiente e estou usando o bloco de notas mesmo só para exemplificar. Então, vou salvar o arquivo e para a gente ver se realmente o PHP está funcionando, a forma mais simples, não é mais simples, uma forma interessante é a gente chamar a função PHP info. Essa função PHP info, se o PHP estiver funcionando, configurado corretamente, ele vai mostrar uma série de informações a respeito da instalação do PHP. Então é uma forma bem interessante da gente poder ver se o PHP está funcionando corretamente. Então eu vou voltar lá no terminal que eu tinha aberto e vou entrar lá dentro daquela pasta exemplo que eu criei lá na unidade C. E para iniciar o PHP, bastaria fazer php-s e o "-s" para iniciar o servidor, indicar o nome, o endereço a partir do qual eu quero acessar o meu servidor web, no caso o localhost, e 2 pontos e a porta, por exemplo, a porta 8000.
Só que se eu fizer isso, ele vai dizer que ele não encontrou o comando PHP, porque a gente precisa primeiro fazer uma configuração para que o comando PHP, o programa PHP, seja localizado pelo Windows, quando eu estiver aqui pela linha de comando, pelo prompt de comandos. Então, para fazer isso, como a gente instalou o PHP lá na unidade C, na pasta PHP, eu vou precisar configurar essa pasta nas configurações de caminho do Windows. Para eu fazer isso, basta vir aqui no meu computador, clicar com o botão direito e ir em Propriedades. Então, aqui em Propriedades, do lado esquerdo, eu tenho configurações avançadas do sistema. Basta clicar aqui, ele vai abrir uma outra janela. Nessa janela, eu tenho aqui embaixo variáveis de ambiente. Então, basta clicar nesse botão e nessas variáveis de ambiente tem uma variável chamada path. Eu vou dar 2 cliques, ou clicar aqui no botão editar, tanto faz. E aqui eu consigo criar incluir. Clicando no botão novo, eu vou incluir um novo caminho, uma nova pasta que contém aplicativos que eu quero que quando eu estiver no prompt de comandos e eu digitar um comando, esse comando possa ser localizado dentro dessas pastas que estiverem listadas aqui. Então eu vou indicar que eu quero que o prompt de comandos procure aplicativos dentro dessa pasta PHP. Então c2./php. Então quando eu digitar o comando PHP, agora ele vai procurar dentro das pastas que estão listadas aqui. Além das pastas, as pastas já default, como System e System32, que o Windows já procura os aplicativos normalmente dentro dessas pastas. Se ele não encontrar, ele vai procurar nas pastas listadas aqui. Então, como eu incluí a pasta onde o PHP foi instalado aqui, ele vai conseguir localizar então o comando PHP. Então eu vou só clicar em OK, e vou voltar aqui. Provavelmente eu vou ter que fechar o terminal. O prompt de comandos ele não localizou, como vocês viram, ele continuou mostrando que o comando não foi localizado. Eu fechei o terminal e abri novamente. E agora eu digitei PHP, ele já não mostrou o comando não localizado. Então ele está esperando aí que eu interaja com o interpretador PHP. Eu vou dar um Ctrl C aqui para cancelar. Vou voltar lá na pasta onde eu salvei a minha página PHP de exemplo e vou iniciar o servidor agora fazendo php-s, localhost, que é o endereço a partir do qual eu quero acessar o servidor, a porta. Então, agora sim, ele localizou, ele está mostrando a versão do PHP, que é a 7.2.4, e o servidor está em funcionamento, ele está me mostrando que eu posso acessar esse servidor a partir desse endereço. Então, eu vou abrir o navegador, vou digitar aqui localhost 2.8000 e vamos ver, pronto. O PHP está instalado e funcionando. Se você ver essa tabela com essas informações e o logo do PHP, a versão, é porque está tudo funcionando. Então, algumas informações úteis, por exemplo, são as bibliotecas que estão habilitadas, como o MySQLi. Então, eu tirei o ponto e vírgula lá daquele arquivo php.ini, lá da linha onde estava a extensão MySQLi, e agora eu conseguirei usar essa biblioteca nas minhas páginas PHP. Então, é isso, pessoal. Se você quiser fechar o servidor, basta dar um Ctrl C aqui, que ele interrompe. O processo de instalação agora, com as versões mais recentes, é bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato.